Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos todos vocês ao meu canal para este vídeo muito interessante. O título do vídeo é O que aconteceu no inferno quando Jesus foi crucificado. Será que o diabo sabia que naquela morte estaria sua derrota? Será que ele tinha ideia de tudo que ia acontecer? Fique aqui nesse vídeo até o fim que você vai aprender coisas bíblicas extraordinárias sobre o mundo espiritual. Amém? Para responder essa pergunta, a gente precisa ter um entendimento do quanto Satanás sabia a respeito da obra de Cristo. Então, no vídeo de hoje, até chegar a responder e, de fato, descortinar o que aconteceu no mundo espiritual, especialmente no inferno, eu preciso mostrar para vocês algumas evidências na Bíblia de que realmente Satanás não sabia o que a morte de Jesus significaria. Bom, ele depois que tentou Adão e a Eva, depois que houve a queda, que houve a expulsão de Adão e de Eva do jardim, ali começa tratamento de Deus para uma restauração completa do propósito de Deus para a humanidade. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira profecia da vinda do Messias e da derrota de Satanás. Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é Deus falando para com Satanás. Eu, Deus, porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher. Que mulher é essa? Depois a gente vai entender. Entre a tua descendência, ou seja, a descendência de Satanás, e o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Em segundo lugar, gente, Satanás ele só tinha o conhecimento parcial dessa profecia. O que ele sabia desta profecia? Primeiro, que haveria guerra entre ele e a mulher. A mulher é Eva. Segundo, que haveria guerra entre o descendente dele, de Satanás, a descendência dele, na verdade, e o descendente da mulher. Ah, mas pastor, Satanás não tem filhos. Está falando claramente daqueles que seguiriam, o seu caminho e se tornariam filhos de Satanás. Quando Jesus fala aos fariseus, ele fala assim, olha, o diabo ele mente desde o começo, e vocês também, porque vocês são filhos dele. Ele é o pai da mentira. Então, espiritualmente, aqueles que seguem o caminho do diabo são os seus filhos. Assim como aqueles que se entregam a Deus através de Jesus se tornam os seus filhos. Então ele sabia que haveria uma guerra da sua descendência, a descendência de Satanás, e o descendente da mulher, o campeão que Deus mandaria para vencer o diabo. Mas quem ele seria? Será que Satanás tinha ideia? Não, gente. Ele não fazia a mínima ideia. E até aqui existem aqueles teólogos que afirmam que isso era um segredo tão grande, trancado a 7 chaves, que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabiam. Ninguém sabia, nem os anjos do céu sabiam. A gente vai chegar lá e mostrar para vocês que coisa interessante, porque que Deus guardou isso a 7 chaves, Então, quem seria ele? O diabo não fazia a mínima ideia. A verdade é que o descendente da mulher feriria a cabeça de Satanás. Então ele sabia que ele ia ser derrotado. Mas ele, Satanás, feriria o seu calcanhar. O que isso significava? O diabo não tinha a mínima ideia. Em terceiro lugar, eu quero mostrar para vocês algumas evidências de que ele não sabia. A primeira evidência é que quando houve a morte de Abel por Caim, quando Abel e Caim ofertaram a Deus a sua oferta e a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada, Caim ficou indignadíssimo e ele ficou cheio de ódio e ele matou o seu irmão. Alguns teólogos acreditam literalmente que ali já tem um indício de que Satanás suspeitava que Abel seria o campeão, já que Deus o aceitou, recebeu sua oferta. E por isso ele enche o coração de Caim de ódio para que matasse o seu irmão. Mais para frente, nós sabemos que houve a morte dos
meninos machos, né, por ocasião do nascimento de Moisés. Ali Faraó estava preocupado, de fato, que houvesse a multiplicação muito grande, né, dos judeus, né, do povo judeu, então ele quis matar os meninos que nasciam, né? A verdade é que o diabo imaginava que dali poderia estar nascendo vamos dizer assim, o Salvador, né? Que ele queria ser o campeão, né, de Israel para vencê-lo. Então ele manda matar Faraó manda matar, mas o diabo é que está por trás, né? Para dessa maneira, de alguma forma, tentar impedir o nascimento deste campeão que viria para derrotá-lo. Não aconteceu, Deus protegeu Moisés, mas Moisés não era o antecessor de Jesus. A terceira vez que nós vemos mais uma tentativa do diabo de impedir o nascimento deste campeão, né, daquele que iria derrotá-lo, foi durante o nascimento de Jesus. Os magos vieram do Oriente e perguntaram onde nasceria, né, o rei dos judeus. E vocês sabem, né, Herodes ficou tão furioso que ele mandou matar todos os meninos até 2 anos. Gente, quem será o campeão? O diabo pensava. Ele não fazia a mínima noção, não tinha a mínima noção, não fazia ideia de quem poderia ser. Todas essas evidências mostram que ele sabia que ele teria um oponente, mas ele não sabia quem seria. E ele nem sabia como seria essa guerra. Por isso ele tentava matar, impedir que ele fosse, de fato, o campeão que o derrotasse. Mais para frente, a gente vê que na ceia, naquela última ceia, João capítulo 13, versículo 2, diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Ora, se o diabo acreditasse que a morte de Jesus seria o instrumento da derrota dele, ia fazer tudo para que Jesus não morresse. Mas não, ali ele foi e convenceu a Judas que Judas traísse Jesus, e por 30 moedas de prata Judas traiu a Jesus e o traiu como um beijo, né? Então, de fato, o diabo acreditava que se ele matasse Jesus, ele não poderia vencê-lo, né? E fica claro isso também nas Escrituras, gente. Lá em Colossenses 1, 26 e 27, de que Jesus era um mistério que tinha sido escondido durante gerações, tá? Um mistério oculto nas gerações, Colossenses 1, 26 e 27. E a Bíblia diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Alguns acreditam que o mistério era, na verdade, os gentios entrarem para a aliança, mas eu creio que é mais do que isso. Eu creio que o mistério envolvia todo o processo e que ninguém efetivamente sabia que Jesus, o campeão, né, aquele que venceria Satanás, venceria através da sua morte e da sua ressurreição. A verdade é que se Satanás soubesse que a sua derrota seria através da morte de Cristo, ele faria de tudo para impedir que Cristo morresse. Bom, tendo já toda essa introdução, né, para dizer que o diabo não sabia, agora nós vamos entrar no ponto crucial do nosso vídeo aqui, né? O que aconteceu, portanto, quando Cristo morreu? Em primeiro lugar, eu acredito que houve uma grande festa no inferno, gente, uma grande festa. Houve toda uma conspiração, Satanás, né, encheu o coração dos líderes para que houvesse mentira, para que houvesse acusações falsas, não é? Pilatos lavou as mãos, ou seja, tudo conspirou e na verdade era Deus que estava por trás de tudo isso. Porque Jesus, como diz Apocalipse 13:8, ele morreu antes ou desde a fundação do cosmos, né? Do mundo ali é cosmos, do universo. Já estava predestinado à morte de Cristo como a única maneira de vencer o pecado, a morte e Satanás. Nenhum homem poderia fazer isso e Jesus fez. Mas como Satanás ainda não sabia o que significava, eu creio que quando houve a morte de Jesus, quando ele entregou o seu espírito,
houve uma grande festa, uma algazarra no inferno, e o diabo acreditou que ele teria vitória a partir da morte de Jesus. Mas tem um problema. Jesus morreu, mas o seu corpo não pôde ser deteriorado, gente. Por quê? Porque Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, a morte vem pelo pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a morte é o maior trunfo de Satanás. Porque todos somos pecadores e todos morremos. Mas Jesus não pecou. E se não pecou, a morte não podia passar para ele. Então, literalmente, gente, aquelas bactérias, né, para comer a nossa carne, isso não aconteceu na vida de Jesus. O corpo de Jesus não entrou em putrefação. Embora ele tivesse morto de verdade, enterrado ali aqueles 3 dias, o corpo não entrou em processo de putrefação. Então, em primeiro lugar, eu vejo isso. E eu não tenho dúvidas de que Satanás observou isso e sabia que estava acontecendo alguma coisa e deve ter ficado muito intrigado. Mas além disso, gente, a Bíblia diz que Jesus venceu a Satanás e ao inferno. Efésios 4, 8 e 10 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Está falando que quando Jesus foi levado ao Pai, né, ele entrou lá no Santos dos Santos e apresentou o seu sangue como sacrifício para a remissão dos nossos pecados, mas ele levou também todos os mortos que tinham crido na vinda dele, levou com ele, saíram do chamado Sheol ou do Hades e foram habitar agora o terceiro céu, também chamado de paraíso. Mas antes dele arrancar e tomar das mãos de Satanás, teve guerra. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra, até o Hades, até o inferno. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher, para plenificar todas as coisas. Ou seja, aqui claramente Paulo está dizendo que Jesus, ele foi para os céus, apresentou para o Pai o seu sacrifício, mas antes de fazer isso, ele desceu ao mais profundo inferno, nas regiões inferiores, e lá ele levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro, ou seja, levou consigo aqueles que estavam cativos, levou para a presença do Pai. E lá em Colossenses 2, de 14 a 15, nos mostra que teve pau, que teve guerra, que houve uma guerra tremenda. E pela segunda vez o diabo perde para o exército de Deus, né? Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava das ordenanças, ou seja, o escrito de dívida dos nossos pecados, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, a primeira parte, Jesus rasgou o escrito de dívida que cobrava de nós o fato de nós sermos pecadores. Não é? O salário do pecado é a morte. Mas o texto diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso aconteceu no mundo espiritual. Quando Jesus morreu, o seu espírito, né, a sua alma, eles desceram até a mansão dos mortos, até o inferno. E lá ele travou uma guerra com Satanás. Eu creio que quando o diabo estava festejando, ele foi vendo uma luz assim à distância, ele falou: uai, o que é isso? Que luz é essa? E quando Jesus foi chegando, ele foi ficando apavorado, e ali Jesus tomou as chaves do inferno e abriu o cativeiro e venceu o diabo e levou todos os crentes que estavam lá para a presença do Pai no terceiro céu ou no paraíso. E aí, gente, ele fez, aqui Paulo usa a figura do general ou até mesmo do César, que muitas vezes ia à batalha, né? E entrava em Roma mostrando a sua vitória, botando os inimigos todos amarrados, acorrentados pelo pescoço, com as mãos atadas,
um acorrentado ao outro em fila indiana, para que Roma pudesse ver a glória, a apoteose do César, do seu exército, do exército romano. Paulo usa esta figura para dizer que Jesus fez isso com todos os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, à vergonha. Estes homens muitas vezes entravam nus ou seminus, despidos, inclusive os reis, né? Os conquistados, e Jesus fez isso com os principados e com potestades, triunfando sobre eles na cruz. Então, querido, saiba que o inferno, quando Jesus morreu, começou celebrando, mas quando eles perceberam Jesus vindo, eles tiveram que lutar contra o Rei dos Reis, contra o Senhor dos Senhores, e eles perderam. Jesus toma as chaves do inferno e da morte das mãos do diabo e leva aqueles que creram nele, que esperaram pelo Messias, para a presença de Deus. Mas não acabou ainda não. Jesus ainda venceu a morte, que era a principal arma do diabo, quando ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, versos 55 a 57 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo tinha vencido Adão, o primeiro homem, quando levou ao pecado, quando Eva e Adão comeram do fruto proibido, e eles então foram expulsos do jardim do Éden, da presença de Deus, e provaram a morte. Quando Jesus vence, ele completa a obra, no sentido que ele dá a oportunidade para que o homem volte para a presença de Deus. E um dia, a árvore da vida, que foi proibida ao homem que pecou, ela terá novamente, nós teremos acesso a ela quando chegar no tempo da restauração de todas as coisas na Nova Jerusalém. Nós teremos direito a comer da árvore da vida novamente, porque Jesus venceu a morte. Aleluia! Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Jesus venceu a morte, e porque ele ressuscitou um dia, todos nós vamos ressuscitar também. Quando ouvimos a voz, o som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados com ele nas alturas. Oh, glória a Deus! Deus é bom. O diabo perdeu, ele não fazia ideia. Todo o tempo ele estava enganado, achando que matando a Jesus, ele iria impedir que ele o vencesse. E foi através da morte e da ressurreição que não só o diabo foi vencido, mas a morte também foi vencida. Então, meu querido, você que já perdeu entes queridos em Cristo, saiba que um dia você vai reencontrá-los. Saiba que a morte não é o fim, mas é o começo de uma vida eterna na presença de Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Dá um glória a Deus aí, querido. Se você foi impactado, foi abençoado por esse vídeo, eu quero te pedir que você o compartilhe, que comente também aqui o que você entendeu desse vídeo, o que você acha disso. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, me dê a honra de ser inscrito neste canal, que tem por objetivo e missão levar a palavra de Deus para todo mundo. Um beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.